Muito bem-vindos ao workshop Viver no Campo. Sou João Roquete, sou produtor orgânico há mais de 30 anos, sou fundador do Instituto de Permacultura da Pampa no Brasil e criador das sementes agroecológicas Bionatur. Eu e a Tati somos mantenedores do Instituto de Permacultura e também da Escola Rama Vida Integral. Eu sou a Tatiana Cavassana e a minha última formação é como agrônoma biodinâmica. Nos últimos 11 anos eu tenho me dedicado a viver, pesquisar e difundir a permacultura como uma estratégia e ferramenta fundamental para bem viver no campo. Durante esse workshop, nós vamos trazer ferramentas fundamentais para viver no campo. Como você pode fazer essa transição da cidade para o campo. E hoje, nessa aula em especial, nós vamos falar um pouco sobre como é que você pode ir para o campo sem dinheiro e sem terra. Essa é a terceira aula e se por acaso você chegou direto aqui e não sabe o que é o workshop, é esse evento online gratuito onde a gente está compartilhando os primeiros passos para fazer uma transição para o campo, usando um método que a gente desenvolveu nos últimos 20 anos, com as ferramentas da permacultura. Nesse workshop nós trazemos, além das informações, nós trazemos a nossa experiência, o processo que a gente passou, porque há uma diversidade de formas de você fazer essa mudança para o campo. Existe uma quantidade enorme de processos que pode acontecer contigo. Então o que acontece? A gente tem um método para você organizar essa ideia, organizar a sua vontade para poder fazer essa mudança. Então a gente sugere que você assista às 2 aulas anteriores, porque no workshop encerra no domingo e as aulas vão sair do ar. E você pode perder esse conteúdo, porque a gente já falou lá atrás outras coisas que vai ser de extrema importância para você fazer essa mudança, tomar essa decisão. Aqui em cima desse vídeo tem um menu onde você pode acessar cada uma das aulas anteriores e no canal do Telegram você pode baixar os PDFs dessas aulas. Na primeira aula a gente falou sobre erros comuns que as pessoas cometem quando tentam morar no campo e falamos sobre por onde começar essa transição, né? Da importância da gente saber onde a gente está e para onde quer chegar. Ou seja, se a gente não traça uma rota, fica difícil de percorrer um caminho e é assim que a gente vai fazer essa transição. Então, na primeira aula a gente trouxe isso e erros que as pessoas fazem quando elas vão olhar o terreno justamente por falta de informação. Então, na segunda aula nós falamos sobre as conexões, sobre como virar essa chave e olhar para a perspectiva de conjunto da permacultura, que é onde tudo é energia. Então, eu preciso enxergar também esse conjunto de ideias que eu tenho e aonde eu quero chegar. No momento que eu organizo isso, eu consigo ficar mais limpo o meu olhar para fazer essa partida, para fazer essa realização do meu sonho. Antes de entrar no conteúdo de hoje, a gente gostaria muito de agradecer a todos que estão acompanhando o workshop, deixando os comentários lá na comunidade e que sentem como a vida é melhor no campo e estão buscando isso. Agradecer os depoimentos e comentários lá na comunidade do Facebook Viver no Campo. Obrigado, tem sido muito útil, está ajudando as pessoas e enriquecendo toda essa semana do workshop. Vamos para a nossa aula então, que é trazer alternativas para quem não tem terra, não tem dinheiro, quer ir para o campo. Entender que não é só a partir do dinheiro que a gente faz as coisas, é isso que a gente veio trazer e também ideias, opções para rentabilizar no campo. Tem muita gente que já tem terra, tá com um sítio só dando gasto, simplesmente porque não enxergou como rentabilizar ali ou como fazer uma parceria naquele espaço para tornar esse sítio rentável. Isso é uma queixa muito frequente que a gente recebe, tanto de quem não tem terra, como o João falou, de quem tem terra. Quem tem terra e não sabe rentabilizar, quem não tem e quer ir para o campo. Inclusive nas comunidades a gente promove um pouco o encontro dessas situações porque às vezes resolve o problema dos dois. Então, às vezes é mais simples de resolver do que a gente pensa quando a gente vê quais são as opções e alternativas que a gente tem para fazer essa mudança. O que a gente precisa é da informação certa. Então são muitas formas que a gente tem, né, para ter renda no campo. E sempre é bom lembrar que quando você está na cidade, qualquer coisa que você precisa, já bota o pé para fora da casa, tu já começa a gastar. Você precisa tomar água, já tem que pagar. Você resolve comer uma fruta, não tem um pé de fruta numa praça para comer, você vai ter que pagar. Você tem que se deslocar, já vai ter que pegar um transporte ou gasolina do teu carro, enfim. Então tudo na cidade é gasto. Ou seja, no momento que tu está num sítio, você consegue produzir a própria água, produzir o próprio alimento, você consegue ter uma série de coisas que na cidade você não tem, ou seja, a cidade só tem gasto, né? E o sítio você pode, além de reduzir esses gastos, você pode começar a ter receita. E aí que está a essência do que a gente quer trazer, que é como é que planeja o espaço. Então no campo você pode desfrutar de muitas coisas sem ter custos, pode ter renda simplesmente recebendo pessoas.
que é comum, né? As pessoas às vezes recebem num fim de semana, servem um café colonial ou um passeio, e aquilo ali, para quem está na cidade, no meio urbano, já é um grande evento, né? Outro tempo atrás vieram aqui um casal com umas crianças, eu dei um pouco de milho para ela dar para os patos, para os peixes, o menino nunca mais esqueceu daquilo. Então tudo isso pode virar um negócio. A pessoa pode ir tomar um banho de rio, desfrutar da natureza, fazer um acampamento. Então você pode organizar uma série de coisas dentro de uma visão já de negócio, organizando o teu espaço para um acampamento ou qualquer coisa desse tipo. Tem alguns alunos que receberam num fim de semana um casal de pessoas. Aí passou mais uma semana, receberam novamente outro, e por fim aquilo sempre tinha pessoas se alojando. Ele acabou construindo um pequeno chalé e agora todo fim de semana ele recebe pessoas ali. Então isso já vira um negócio. O que a gente tem que entender é que existe uma possibilidade enorme de coisa que pode fazer. As pessoas estão sedentas de contato com a natureza e tem 1000 ofertas para fazer isso, incluindo hospedagem, com ou sem alimentação, trilhas, jogos, espaços terapêuticos, um centro holístico, enfim. Na verdade, quem não tem um terreno, as pessoas pensam que a vida no campo começa tendo a terra. Nem sempre. A maior parte das pessoas que estão no campo também são arrendatários. Começa com a vontade, depois com a informação, organizar a informação. Por quê? Porque você tem que saber o que quer fazer, para saber o que você vai procurar. Porque senão tu começa a pensar em ir para o campo, mas você não sabe exatamente o que vai fazer. Então, assim como pessoas que não têm casa alugam casa, você também, como não tem terra, pode alugar uma terra. E é isso que a gente vai trazer então um pouco sobre esses temas. Por exemplo, imagine que você vai alugar um sítio. Alugar um sítio ou uma terra é como fosse alugar uma casa. Não tem muita diferença, né? Você vai arcar com o compromisso de pagar aquilo por mês ou por trimestre, enfim, manter a casa. Quando vai entregar tem que ir alguns contratos com relação àquilo. Só que além da casa você está alugando o espaço. Então tem que cuidar das árvores, enfim, tem uma série de coisas que isso vai estar no contrato. Isso é uma solução muito imediata para quem, por exemplo, está agora alugando uma casa na cidade e vai simplesmente alugar um sítio no campo. Então você mesmo sem poder comprar uma terra, você pode mudar imediatamente mudando do aluguel da cidade para o aluguel do campo. Quem tem uma casa própria, por exemplo, pode colocar essa casa que está na cidade para alugar e procurar alugar um sítio no campo. Isso é uma alternativa também para a gente definir o nosso projeto. Porque às vezes você tem uma ideia de como seria viver no campo e pode, depois que já comprou a terra, ver que não era bem aquilo. Então, experimentar num lugar alugado, num lugar arrendado, é uma opção excelente. A gente sempre aconselha que as pessoas, antes de fazer uma atitude definitiva no campo, seja comprar a terra, seja construir a casa, que ela experimente o lugar numa situação mais provisória. E o aluguel é uma ótima opção nisso, que pode te dar imediatamente a vida no campo. Você simplesmente vai lá, aluga um sítio, tem muitos sítios para alugar. Nós temos muitos alunos que alugaram e depois compraram, alugaram, viram que aquele lugar não era tão bom, aí alugaram em outro, experimentaram e depois compraram. Então a compra foi muito mais acertada, foi muito mais dentro do que eles queriam. Então o aluguel é uma opção muito rápida para você ir para o campo. E a vantagem ainda é que muitas vezes o sítio é mais barato que as casas. Né? Pode acontecer isso também. Uma outra forma é o arrendamento. Qual é a diferença do arrendamento? É similar ao aluguel. O arrendamento geralmente, dependendo da região, às vezes pagam por quilo de gado, por ano, ou pagam anualmente, ou pagam por semestre, ou pagam até por mês. Depende da situação. Qual é a vantagem do arrendamento? A vantagem do arrendamento é que você pode, dentro do projeto do arrendamento, no contrato, você fazer um arrendamento com proposta de compra. Isso não tem em casas de aluguel na cidade, no campo tem. Isso está na lei, inclusive você pode procurar. E aí o que acontece? Você faz um arrendamento com proposta de compra e se daí a 2, 3 anos, imagina que você botou a tua casa para alugar, o apartamento, não vendeu ainda, você está arrendando o sítio com pretensão de compra. Aí quando você vendeu o outro bem ou conseguiu uma herança, sei lá o quê, você vai fazer o quê? Os meses que você pagou de aluguel, de arrendamento, né, você vai descontar do valor do imóvel, o que é muito positivo. Então, você está pagando um aluguel, mas é como se você estivesse já comprando. Você pode fazer um acordo com o proprietário. Para o proprietário é bom porque ele tem uma garantia contigo de uma pessoa que já está arrendando com intenção de compra. Você já está dando uma renda para ele e aí a hora que você vende o apartamento, a casa, ou seja o que for, você vai lá e quita, só que você vai descontar o que já pagou. Então isso para aluguel de casa não existe, por exemplo, esse formato. E a maioria das pessoas não sabe que isso existe. E tem muitas situações dessas
dessas, ou seja, a pessoa está arrendando com a finalidade de uso da terra, né? Então tem gente, por exemplo, que tem um sítio e arrenda o sítio do lado. E aí depois de um tempo ela compra aquele sítio, porque ela está dentro de um contrato de arrendamento. Então se você tem intenção de compra da terra que você está alugando, você faz um contrato de arrendamento. Um outro formato que também é um pouco raro, mas que também existe, é chamado comodato. E tudo isso que eu estou colocando está dentro da legislação, vocês podem procurar, enfim. O comodato é o seguinte, imagina que a pessoa tem uma área de terra, mas ela não quer arrendar, porque tem algum problema com herdeiros, enfim, tem várias situações. Ou porque ela não tem intenção de venda. Ou porque ela não tem intenção de venda e ela não quer, enfim, aí ela pega e faz um comodato. O que seria? Ela vai fazer um documento, esse documento vai fazer uma cedência para alguém, certo? Para esse alguém usar essa área. E essa cedência pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Obviamente que nesse contrato tem proteção para aquele que está o comodatário, para aquele que está entrando na propriedade. Ou seja, a hora que a pessoa pedir a terra de volta, ele tem como tirar a pessoa daí, ou seja, tem como fazer esses acordos. Então eu posso fazer um comodato com prazo definido. E acontece por quê? Porque às vezes a pessoa tem a terra e não quer que essa terra entre, por exemplo, num plano do INCRA ou qualquer coisa desse tipo, mas ela não quer vender e tampouco quer arrendar porque ela não quer que mexa ou etc. Então aí a pessoa assume o comodato e o serviço dela vai ser manter o campo limpo ou coisa desse tipo, cuidar da casa, tudo isso. Aí são acordos que se faz. É comum, acontece, eu sei de vários casos assim, né? Ou a pessoa, porque tem vários herdeiros e não se entende, então a pessoa pega e faz um comodato. Essa é outra possibilidade que pode acontecer. Essa é uma possibilidade interessante para quem quer uma terra para produzir. Os contratos normalmente são mais longos, então você já pode fazer um período de 10 anos, de 25 anos, de 50 anos. Então você pode fazer um programa de comodato, vamos supor, de 25 anos. Se você faz um planejamento da terra por esse tempo, você vê que você realmente nem precisa comprar a terra. Você vai pegar o dinheiro que você tem, vai aproveitar para produzir, construir uma casa que te sirva por 25 anos, que você até possa desmontar depois e levar, por exemplo, o caso de uma casa de madeira, e você faz um planejamento de uso por 25 anos. No contrato de comodato, isso está acertado. E o dono da terra, que também não tem previsão de uso da terra de longo prazo, coloca aquela terra à disposição de alguém sem ter que vender ela. Então é uma opção interessante para quem precisa usar a terra e tem um plano aí de uso para 10 anos, para 25 anos. E o que é interessante? Enquanto você está trabalhando nessa terra por 10, por 25 anos, você pode planejar a compra de uma outra terra, ou seja, você vai viver no campo e você pode planejar uma mudança para outro lugar e pode também, no final do contrato de comodato, renovar ele ou pode fazer uma proposta de compra. Isso daí depende já do acordo que você você pode fazer com o proprietário. E aí o recurso que você tinha, em vez de você gastar na terra ou coisa, você pode comprar máquinas ou investir em coisa, você pode fazer um acordo até com a pessoa para plantar, por exemplo, uma área de acácia para vender para lenha, daí a 5, 7 anos, você pode fazer 3 ciclos ou 4 ciclos de produção de madeira. Bom, aí é uma questão de acordos, né? E para você ter uma ideia, um pomar de pessegueiro, vamos supor que você pega uma terra para comodato e quer produzir pêssegos. Um pomar de pessegueiro, ele tem uma vida mais ou menos de 12 anos. Então, se você fizer um comodato de 25 anos, você pode fazer 2 ciclos de produção de pêssegos, por exemplo. Então, entendendo um pouco os ciclos também das coisas e quanto tempo leva, se você for produzir hortaliça é muito rápido. Você vai começar a produzir, já vai começar a comercializar. E aí não tem, né, como o João falou, que gastar com a terra. E um outro formato que tem é a parceria, ou seja, que também é muito comum, a maioria das pessoas que estão hoje plantando soja, a escala toda é dentro de um esquema de parceria, onde você paga tantos quilos do que você está colhendo para o dono da terra. E aí tem várias formas de parceria, né, para fazer esse sistema que você pode fazer numa escala bem pequena num sítio ou numa escala grande. Você começa no sítio a produzir um tanto de hortaliça, por exemplo, e dá um tanto por cento daquilo para o dono e não paga arrendamento, por exemplo, não paga aluguel ou arrendamento. Você vai fazer uma parceria. Nessa parceria o proprietário pode ceder, por exemplo, como eu já aconteci, já vi, né, cede as máquinas, cede a casa, o galpão, por exemplo, e as máquinas. E você entra com a despesa. Enfim, tem N coisas que pode ser formatado, que pode ser organizado.
pesado. E até então aí tu ainda não tirou dinheiro para comprar uma terra, né? Isso, eu tenho uma experiência de ter vindo da cidade, que a gente na cidade vê tudo muito fixo, porque as coisas são de concreto, tudo é muito engessado. Então você acha que você tem um apartamento, você tem que vender ele e tomar uma atitude definitiva de ir para o campo. Não, você pode primeiro alugar esse apartamento e depois ir. E até a vida no campo te dá essa visão, porque na verdade no campo a paisagem ela é muito mais móvel e dinâmica que na cidade. Isso é uma coisa que quem vem do centro urbano não tem como referência. Então no verão você mexe aquela terra, tá aquele cultivo de verão, de repente você já mudou tudo, transformou em camalhões, ou seja, a paisagem é muito mais dinâmica e a gente precisa entender isso porque a gente aplica essa flexibilidade à condição que a gente tem agora. Não vende de cara, não toma uma decisão, vai lá e experimenta ou faz uma transição para o campo mais suave com alguma dessas opções que não são tão permanentes ou tão fixas. Então, renda em geral, investimento em geral, empreendimento em geral, a gente não tem essa base. O que acontece quando a gente fala em negócio rural ou em tornar um sítio não só rentável, mas pelo menos um sítio que não te dê um gasto, que você não tenha gasto com aquele lugar? Precisa entender que é um empreendimento. Uma vida no campo onde eu vou rentabilizar no campo, eu estou empreendendo, então eu tenho que aprender como empreende. E esse como empreende inclui ter uma ideia de como montar um negócio. Quando falamos de renda no campo, é a mesma coisa que fazer algum projeto na cidade, ou seja, de alguma maneira tem que organizar isso. Então você tem que fazer um orçamento mínimo, como a Tati estava colocando. Então, para montar negócios, existe uma diversidade de negócios no campo, ou seja, não é só a produção de alimento. Dá para trabalhar com locação de cabanas, oferecer experiências no campo, tipo trilha ou coisa desse tipo, trilha a pé, a cavalo, de bicicleta, enfim, né? Um espaço para camping, às vezes as pessoas querem acampar, espaço para alugar no fim de semana, como ela falou agora há pouco, ou seja, você pode criar um centro holístico que recebe ou aluga pessoas para fazer eventos dessa natureza. Às vezes as empresas precisam de um lugar para ir com os funcionários para fazer um evento. Agora já surgiu alunos que estão alugando canteiros, uma coisa que a gente nunca imaginava, uma coisa dessa. O pessoal está alugando canteiro, o pessoal vai da cidade, tem um canteiro que ele aluga lá no sítio do fulano, então aí ele está desfrutando daquele canteiro que ele aluga. Então a quantidade de coisas que a gente pode fazer vai depender totalmente do nosso talento, das nossas vontades, e como dizia o Bill Mollison, o criador da permacultura, o limite do espaço é o limite da nossa criatividade. E o que acontece muitas vezes é que quando a gente vai mudar para o campo, a gente pode achar que tem um trabalho que não dá para fazer no campo, que não tem nada a ver com a vida no campo. Então a gente tem o exemplo de um aluno que era músico e trabalhava com um estúdio, queria ir para o campo e ele não enxergava como fazer aquele trabalho dele no campo. Ele achava que o que ele fazia estava totalmente relacionado com a cidade. A solução que ele encontrou, porque durante o curso a gente vai acompanhando os projetos, ou seja, as pessoas podem ir formatando o que elas querem, foi fazer não só um estúdio no campo, onde ele pudesse alugar, como ele pôde oferecer hospedagem, ou seja, junto com a gravação que os músicos podiam fazer no estúdio, eles também alugavam as cabanas e passavam um tempo ali no campo. Então ele criou uma solução de vida no campo que incluía a profissão dele, o que ele já sabia fazer. Então isso tem a ver com o que o João está falando sobre a criatividade. Às vezes a gente não tem criatividade para tirar dinheiro daquelas coisas que a gente já faz. E é só uma questão de configurar, de organizar aquilo melhor. Então não é só a produção agrícola primária e vender produtos in natura é a base, vender o produto primário, mas não é só assim que a gente rentabiliza no campo. Inclusive, quanto mais a gente agrega valor a essa produção primária, mais a gente rentabiliza. Ou seja, se você pega uma fruta, se você pega uma hortaliça e seca e beneficia ou transforma numa geleia, você ganhou em duas coisas. Primeiro, que você agregou um valor nesse produto. Segundo, que você fez ele durar mais no tempo. Então você criou dinheiro que você teria que vender uma verdura rápido, porque ela é perecível, você criou um tempo maior de venda para ela. Então são coisas simples e óbvias que a gente não pensa porque acha que viver no campo é só plantar e vender o que planta, que é como o Brasil funciona. Mas todas as unidades rurais podem fazer muito mais do que vender o produto in natura. Não tem idade para isso, pessoal. Às vezes as pessoas entram em contato e dizem assim, mas eu sou velho para ir para o campo. Bom, você vai ficar velho na cidade também. Então você faz uma opção, fica velho na cidade, envelhece na cidade, ou vai para o campo e fica velho também. Entre ficar velho no campo e ficar velho na cidade, eu acho que é melhor no campo, que tu vai respirar o ar livre e vai estar uma vida um pouco melhor, né?
E aí a ideia é usar a cabeça, porque a gente quando é novo, corre, pula. Se um adulto fosse fazer a quantidade de atividade que uma criança pequena faz, morria no primeiro dia. Então a gente vai ficando velho e vai economizando energia. E a permacultura, a essência da permacultura é essa. É como é que você gerencia energia. Então, claro, à medida que você vai ficando mais velho, tu começa a pensar na ferramenta. Eu, por exemplo, eu já tenho minhas pás tudo com cabo mais comprido, porque eu me dobro menos. Claro, eu vou ficando mais velho, cada vez eu quero me dobrar menos. Então, você começa a pensar como é que tu vai fazer a força, tu pega uma alavanca e movimenta o mundo. Então tu começa a pensar das coisas, então tu começa a usar a cabeça melhor. Então o velho, isso também não é desculpa. Tem um aluno nosso que com mais de 75 anos, o sonho dele era ir para o campo, nunca foi, não tinha terra, essas coisas todas que a gente está falando. No fim que ele encontrou uma amiga, essa amiga tinha um sítio, mas não sabia o que fazer. E aí, a partir do curso, ele se empolgou, ele e ela, e começaram a plantar morango. Estão plantando morango, estão a 1000 vendendo. Então, ele disse que remoçou 10 anos. Aí eu disse para ele, cara, eu tenho que fazer que nem ele, ou seja, deixa a careca crescer e vai em frente. E é o que ele está fazendo. E agora ele disse que conseguiu remoçar 10 anos, mandou as fotos e realmente ele está mais moço, mais corado, porque está pegando sol. Então se tu vai ficar velho sentado aí no sofá, fica velho no campo, caminhando, suando um pouco, pegando um pouco de sol, matando mosquito e vivendo uma vida um pouco mais dinâmica, né? Porque aí tu vai ter mais saúde. Fica aí a dica. Na verdade, o que a gente vê recorrendo às propriedades são os idosos mais dispostos e sabendo usar o corpo melhor até que os jovens, porque eles tiveram normalmente uma alimentação melhor, usaram o corpo muito mais, e quando a gente usa o corpo é que ele se mantém vitalizado e forte. Então a gente tem uma ideia equivocada de que a gente não pode fazer as coisas com uma ideia avançada, mas isso é porque a gente não coloca muitas vezes o corpo para funcionar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o que já tem. O que você já tem? Tem a vontade, certo? Tem uma ideia do que quer fazer, e a ideia é que a gente vá colocando tudo isso, né, no papel, organize isso, o que quer fazer, começa a pesquisar. A Tati, quando pensava em ir para o campo, comprava uns livrinhos, estudava como é que plantava alho, como é que plantava batata, achava que alho dava em árvore e por aí vai. Então foi juntando um monte de livrinho, não tinha a menor possibilidade de ir para o campo, mas ela já estava estudando sobre aquilo. Então, ou seja, essa intenção é importante, eu preciso ir reunindo essas informações, porque é fundamental isso, né? E aí, à medida que vai andando, eu vou incrementando esse universo de informações, que é o que vai me dar o start para partir para o que eu quero fazer. Porque no momento que eu começo a pesquisar sobre as coisas que eu gosto, eu vou acabar me reunindo também com pessoas que estão afins disso. E aí começa todo um movimento e acaba que eu encontro pessoas que têm a terra, ou que têm isso, ou que têm aquilo. Porque senão eu vou ficar só na choradeira que não tem como fazer, porque eu não posso, porque eu não tenho. Ou seja, e aí você vai procrastinando. E nós temos que projetar e não procrastinar. Exatamente, porque existe uma convergência de forças quando a gente resolve se movimentar. Você tem vontade de alguma coisa ou você tem um interesse por algo e naturalmente tudo começa a convergir para aquela vontade. Então o que tem que fazer? Dentre tantas opções que a gente falou aqui, escolhe uma atividade que seja mais agrícola ou não, mais ligada à terra, que você possa ou tenha interesse de desenvolver, ou dentre as coisas que você acha que tem talento para fazer, o que você poderia fazer também no campo, ou o que você já sabe fazer, como você poderia fazer isso no campo, não só como você já faz, mas talvez melhor do que você já faz, e agregando todas essas qualidades que tem viver no campo. E aí o que é importante? Eu vejo o que eu gostaria de fazer, onde eu me encaixaria. Qual que é o negócio que dá certo no campo ou na cidade? É o negócio que atende à necessidade de alguém. Onde tem a escassez. Então você tem que saber onde tem uma escassez e você complementa aquilo. O Bill Mollison diz que todo problema é uma oportunidade. Então enxergue os problemas do lugar que você está e você cria uma oportunidade aí para resolver a questão das pessoas e atua financeiramente. Claro, porque você vai ofertar algo que é útil, que resolve o problema de alguém. Quanto mais problemas você resolve, mais aumenta a sua renda. Então foca nisso. O que eu sei fazer, o que eu gostaria de fazer, quais são as minhas opções e como isso ajuda o meu entorno, como isso resolve o problema de outras pessoas. Então eu acho que o que falta é a gente realmente tomar essa decisão e começar a enxergar de uma maneira diferente. E eu tenho dito que faz falta pessoas com uma mentalidade diferente no campo, né? O campo, historicamente, ficaram sempre as pessoas atrasadas, aquela ideia
ideia toda assim, né? E de que quem estudava, quem ia para a cidade era que estudava, era que dá certo, etc. Então nós ficamos com um déficit no campo, né? Então nós temos que voltar as pessoas para o campo com uma ideia melhor, com uma ideia diferente, para a gente criar novas possibilidades. E o Brasil recém começou com isso. Nós não temos quase nada, por exemplo, de turismo rural ou de coisas dessa natureza. Quem escolhe produzir produtos, tirar da terra e vender da terra, falha no comércio. O problema não é produtivo, muito menos fazer orgânico, o problema é comercializar isso. Então a gente tem que montar os negócios. Como é que a gente aprende a montar? Se importando com aquilo, indo atrás de informação, e é isso que a gente está falando. Onde o seu coração está, você consegue aprender aquelas coisas. Então, o que a gente tem? Alunos que queriam muito viver no campo e que tinham um trabalho terapêutico. Vários deles criaram espaços holísticos, onde eles alugam para eventos, criam eventos, vendem esses eventos, e também tem aquela produção rural para manter o espaço deles e para comercializar alguma coisa. Ou seja, a produção agrícola não é a base comercial da área, mas ela tem também essa parte comercial. Eu posso começar com um terreno muito pequeno, com 2, 3 cabanas. A gente tem um outro aluno que não mudou para o campo, mas ele estruturou tudo para ele mudar, porque ele ainda não pode sair da cidade. Então ele conseguiu um terreno, colocou 2 cabanas, ele já aluga essas cabanas, então ele já tem a renda no campo sem ter mudado para o campo. Então a gente tem que flexibilizar um pouco a ideia e vendo como tem opções de fazer as coisas e realmente não parar se não tem o terreno, se não tem o dinheiro ou se não sabe ainda como rentabilizar no campo. Vai dando um passo por vez, porque tem muito mais solução do que a gente imagina. E esse aluno também, numa outra área, arrumou um parceiro, como eu falei, da coisa do meeiro. Esse meeiro produz hortaliça, então enquanto ele não consegue se mudar para o lugar já está andando, ele já está conseguindo produzir com esse parceiro e fazendo essa coisa de locação também de cabanas. Então ele está se estruturando para fazer a mudança, ou seja, agora ele não pode ir para o campo, mas ele já está fazendo esse espaço. Então tem várias formas de organizar isso. E essa é a ideia que a gente queria trazer no workshop para ampliar um pouco a possibilidade para as pessoas acreditarem que é possível fazer essa mudança. No curso completo nós temos tempo e oportunidade de mostrar esse processo todo em 10 módulos. Eu vou mostrar para vocês para terem uma ideia de como é que é esse curso, então, a partir dessas informações. Num primeiro momento, a gente trabalha a organização inicial. O primeiro módulo são várias aulas sobre isso, para que você comece a organizar os sonhos, os quereres e crie uma ideia de futuro para poder chegar lá. Então, o que você já pode fazer agora é criar esse quadro de vontades e metas, porque, como a gente falou, a maioria das pessoas está frustrada e ela está frustrada porque não sabe o que fazer. Então, tem que definir, imaginar o que quer fazer, porque aí sim os caminhos se abrem para você realizar isso. E às vezes o pensamento preso numa situação, a pessoa não sabe aquilo e acha que por não ter isto ou por não ter aquilo, ela não vai conseguir chegar lá. Então tem que romper isso. No módulo 2, a gente vai tratar o que é permacultura. Permacultura vem da união das palavras cultura permanente. Ou seja, é uma ferramenta para a gente organizar o espaço, para nós otimizarmos o espaço. De que maneira? Entendendo que o sítio é um organismo agrícola e dentro desse organismo você tem que lidar com a água, com a produção de alimento, com os animais, com as plantas, com as construções, com a geração de energia. Ou seja, eu preciso criar uma organicidade para que esses elementos todos consigam ter conexões positivas. Isso é permacultura. A permacultura ela tem um método e a gente vai falar dela durante todos os módulos, mas no módulo 2 você vai ter a base, o pensamento central, como é que você pensa para criar essa coesão no espaço. E é isso que faz o sítio ser rentável e sustentável, porque a gente vai fazer um gerenciamento das energias. O que você já pode fazer nesse sentido é rever a aula 2 desse workshop e listar todas as informações sobre alguma coisa que você quer ter no sítio. Por exemplo, você gostaria de estar na beira de um lago. Você vai colocar o lago no centro dessa situação, da sua observação, e vai listar tudo que existe relacionado a um lago. Um lago tem água, o lago infiltra, o lago evapora, o lago tem peixe, fazendo aquele exercício de análise dos elementos que a gente trouxe na aula 2. Essa é uma das ferramentas do método, a gente vai trazer várias ferramentas da permacultura durante o curso e se você já quiser começar a praticar, essa é uma boa forma. No módulo 3, entenda o seu terreno, a gente vai aprender a fazer leitura de paisagem, começar a identificar o que tem no terreno de útil para nós ou não, o que tem de
dificuldades nesse terreno e começar a manejar ele da melhor forma possível. Então, terreno inclinado, terreno plano, quais as diferenças, como é que eu manejo isso, quando tem vegetação, quando não tem, o que eu posso fazer, quais as possibilidades desse terreno em relação ao solo e ao que já tem de plantas. Então, é um módulo muito importante no curso, Entenda o Seu Terreno. Se ele está erodido, se não está erodido, o que eu posso fazer para manejar isso, e eu vou começar a ler isso. Então, quanto mais eu olho o sítio, quanto mais eu caminho no terreno, mais eu vou ter elementos para enxergar. No módulo 4, a gente vai falar de setores. O que é isso? Setores são as energias externas do seu sítio, ou seja, são coisas que você vai listar para ver quais são as interferências que tem no seu lugar. Então, setores, tu vai ver o sol, a chuva, o vento, um rio que corre, um fio de alta tensão, enfim, tudo que for externo ao teu sítio. Então você vai pegar uma visão espacial e vai começar a marcar ao redor desse mapa aonde estão essas coisas, da onde vem o vento, o norte, ou seja, vai começar a criar esses elementos todos. Por quê? Porque você vai ver o que você vai acolher no sítio e o que você vai afastar, como uma barreira para barrar o vento, por exemplo. Né? Isso nós vamos estudar em setores com profundidade. O que você já pode fazer é listar na sua vida quais coisas você pode controlar ou não, porque esse é o trabalho de setores que a gente trabalha nesse módulo 4. Existem coisas no entorno do seu terreno, da sua área, que você não pode controlar, que é isso que o João está falando. O lado que o sol nasce, o lado que vem o vento, todas as forças, às vezes alguma energia do vizinho, por exemplo, até veneno. Então você tem que fazer o quê? Um exercício de observação de tudo que você não pode controlar. Você listando essas coisas, você vai começar a ver que precisa se posicionar em relação a elas, ao invés de ir tentar mudar elas, porque elas estão fora da sua zona de ação. Esse é o trabalho de entendimento e de manejo de setores que a gente trabalha no 4º módulo. E cabe a gente, então, fazer essas leituras para poder tomar essas ações, senão a gente vai caminhar sem saber o que fazer. Depois do módulo 5, nós vamos falar de zoneamento permacultural. O zoneamento permacultural é sobre a disposição onde você coloca cada coisa no seu terreno, no seu espaço. E por quê? Né? Qual a decisão? Por que você colocou ali e não colocou lá? Por que você colocou a casa nesse lugar e não colocou no outro? Porque às vezes acontece, o pessoal acha um lugar bonito, vai lá e põe a casa em cima do lugar bonito, o lugar deixou de ser bonito, né? Tu destruiu com o lugar. E tem a ver também com as distâncias que a gente percorre para ir de um lugar do outro dentro da área, e o posicionamento que você coloca cada coisa, você vai potencializar ou você vai desgastar esse elemento que você coloca, seja uma horta, um pomar, um galinheiro. E esse zoneamento permacultural te dá a ideia correta de onde colocar as coisas e em quais conexões você colocar uma coisa com a outra para que elas se potencializem. O que você já pode fazer com essa informação? Listar das coisas que você já tem no seu sítio ou que você quer ter, quais são as que você visita com mais frequência, porque essas são as coisas que você vai colocar perto do lugar onde você mais fica. Então fica a dica desse módulo, você começar a ver quais lugares você vai mais. É na horta, é no galinheiro, é no pomar. O que você faz no seu dia a dia no sítio que você frequenta mais vezes. Lista isso que no curso completo você vai entender o que fazer com essa informação. E o que a gente faz às vezes? Você caminha 10 passos naturalmente, marca o início, marca o fim, pega uma trena depois e mede os teus 10 passos. Aí você sabe que os teus 10 passos têm tantos metros, né? Mede o palmo aberto, mede assim, mede o dedo, enfim, você pega do teu corpo várias medidas. A ponta desse dedo para esse é exatamente a tua altura, né? Então, a partir dessas medidas, às vezes, você usa várias vezes no campo essas coisas, medindo a distância de uma árvore para outra, medindo uma madeira para cortar. Então já pode começar pensando nisso, nas distâncias e nas medidas que o teu corpo pode trabalhar para ti nesse momento. No módulo 6, sobre água, nós vamos tratar de um assunto vital. Imagina você comprar um sítio que não tem água, ou seja, não dá para fazer isso, você vai ter que ter água. E se não tem água, tu pode pegar, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer radiocesia e com a varinha o sujeito encontra água. Se já tem água, qual a qualidade dessa água? E se você pode montar açudes, por exemplo, ou se vai montar um artesiano, os preços são completamente diferentes de fazer um poço de balde, né, que custa aí um poço de bocal 4 ou 5 metros de fundura, ou um artesiano de 100 metros de profundidade, são coisas diferentes, né? Então aí você vai começar a estudar
quanto tem de água. E se tem água, qual o volume dessa água, né? E aí eu posso também armazenar água de chuva, como eu posso em cisternas, como eu posso armazenar água de chuva em lagos ou em açudes. Então, geralmente a gente faz cisterna de ferro-cimento, que é uma tecnologia apropriada para criar várias formas de reservatório com muito baixo custo e muita rapidez. Então, nesse módulo a gente vai entender como pode coletar água, como vai gerenciar água no solo, como plantar água, ou seja, o que você faz no terreno, como você organiza o terreno para plantar água. Nós vamos entender sistemas de biorremediação, ou seja, de cura da água, que são sistemas de saneamento, de tratamento do que a gente chama de águas servidas, que são as águas que foram usadas na casa. Às vezes as águas foram usadas no banheiro, então eu tenho esgoto, aí tem um jeito de tratar, ou as águas podem ter sido usadas na pia da torneira, eu tenho outro jeito de tratar. Nesse módulo a gente vai entender quais são as fontes de água, como é que nós vamos mapear elas e também vamos entender como criar uma rede de conexões entre todas as águas do seu sítio para você ter esse recurso em abundância. E aí entra nisso que o João falou do armazenamento, como é que nós vamos armazenar água. Tem técnicas para armazenar em cisternas, tem como armazenar água no solo e tudo isso a gente vai entender nesse módulo para poder ter esse recurso tão fundamental em abundância. E quais as águas e como eu posso reutilizar depois de ter biotratado elas, biorremediado elas. O que você pode fazer a partir dessa informação? Você pode, por exemplo, medir o seu telhado, vamos supor que a sua casa tenha 10 por 10, então são 100 metros quadrados, e aí você vai pegar o índice pluviométrico da sua região, descobre quanto é que chove aí. Então vamos supor que chova 1.500 milímetros por ano. Esse telhado tem 100 metros quadrados, se eu for multiplicar, eu teria a partir desse telhado como armazenar 150 mil litros de água por ano, ou seja, é muita água, né, que a gente está jogando fora. Então eu já começo a pensar dessa maneira. E aí da mesma forma eu vou pensar assim, se eu tenho um terreno de X metros quadrados, né, e eu for pensar, fazer a mesma conta, você vai ver que pequenos sítios podem movimentar trilhões de litros de água, né? E essas águas geralmente são as águas que trazem erosão e problema, porque não tem um gerenciamento da água, que é o que a gente vai tratar no curso também. No módulo 7, nós vamos falar de agricultura orgânica, ou seja, a vida é orgânica. Historicamente, o homem produziu seu alimento de forma orgânica, sem agrotóxicos. Então nós vamos entender os princípios da agricultura orgânica, como produzir um alimento de qualidade, e a ideia de entender os princípios é porque só no Brasil nós temos 6 biomas diferentes. Então como é que eu aprendo uma técnica para aplicar em ambientes diferentes? Se eu estou na Amazônia, se eu estou no Cerrado, se eu estou na Pampa, como aqui onde a gente está, ou seja, então como é que eu aprendo algo que eu não vou reproduzir um método, eu vou reproduzir um princípio? Então o que você pode fazer para ir começando já a fazer alguma coisa com relação a uma informação dessas? Por exemplo, você come pão todo dia, pode mensurar mais ou menos quanto é que você come de pão. Então vamos supor que você consome aí 300 gramas de farinha por dia, né? Se eu multiplicar por 365 dias, eu vou saber quantos quilos de farinha eu consumo por ano. E aí você vai ver que na verdade você precisa de 100 e poucos metros quadrados para ter trigo para o ano inteiro. Essas coisas a gente tem praticado aqui. Ou seja, eu pego um canteiro e eu meço mais ou menos quanto é que eu preciso, quanto é que eu vou colher de cebola por ano, quanto é que eu preciso de cebola, né? E aí eu vou medindo e eu consigo montar um plano para ter comida o ano inteiro com diversidade. Porque muitos alimentos a gente consegue estocar, certo? Então aí você já está montando um plano a partir dessa lógica. Eu começo a mensurar quanto é que eu consumo e a partir daí eu vou fazer a minha produção de alimento. No módulo 8 a gente vai falar sobre construir ou reformar a nossa casa com a lógica da casa sustentável e com técnicas da bioconstrução. Ou seja, as casas normalmente têm baixa eficiência energética, elas não são térmicas, precisa estar com o ar-condicionado ligado. As pessoas ou ficam passando muito calor dentro da casa ou passam muito frio, ou como é aqui onde a gente está no extremo sul do país, passam calor no verão e passam frio no inverno. Então, nesse módulo, a gente vai entender como é que funciona o ciclo energético dentro da casa e como é que eu posso posicionar a casa no terreno para aproveitar aquelas energias externas que a gente estudou lá no módulo 4. Ou seja, como é que eu me posiciono em relação ao sol, como é que eu me posiciono em relação ao vento e como é que eu torno essa casa
térmica, como é que eu torno ela eficiente. E vamos falar de várias técnicas que você pode usar para fazer uma construção saudável. Ou seja, quando eu construo com feno, quando eu construo com terra, eu não estou construindo com materiais que liberam contaminantes para dentro da casa. Isso é muito importante, a gente pode viver muito melhor quando traz esses elementos naturais para a construção. O que você já poderia fazer, caso você já tenha um terreno ou começar a visitar a terra, é olhar o entorno e dar uma listada no que você acha que serviria para construir uma casa. Pedra, terra, palha, bambu, tudo que você olhar, você pode descrever e entender como material construtivo, porque nesse módulo a gente vai entender como usa. E com a informação que a gente trouxe lá no módulo 4 e no 5 sobre as energias internas e externas, você vai saber exatamente onde colocar a sua casa, como posicionar, qual material usar e qual projeto fazer em relação a esse material e a posição da casa no terreno. No módulo 9, nós vamos falar sobre energias renováveis. Nesse módulo, nós vamos analisar quais são as fontes de energia que você pode ter no seu terreno. Tem muita gente que tem um riacho que corre lá, você pode medir aquele volume de água e a partir desse volume de água você saber que dá para gerar um tanto de energia. Mas o que você pode fazer agora? Você pode pegar o seu consumo de energia elétrica, certo? E analisar quanto desse consumo é do seu chuveiro elétrico, por exemplo, que é o vilão da energia no Brasil. Então, já começa a se familiarizar com esses números, com esses dados. Pega a sua conta de energia e dê uma olhada lá qual é o teu consumo em watts. E aí olhe o seu chuveiro e veja qual é a relação disso. E aí você pode começar a pensar, se eu for montar um sistema com placas solares ou qualquer coisa, quanto é que eu gastaria para atender essa minha necessidade? Mas pelo menos olhar a conta de energia elétrica. Já começava por aí. No módulo 10, a gente vai fechar com negócios rurais e nesse módulo a gente vai ver uma série de opções de negócio e de renda no campo e a gente vai trazer também um bônus específico sobre finanças para vocês entenderem mais a fundo como é que funciona esse gerenciamento do recurso, entradas e saídas, o que é renda, o que é custo, como calcular esse custo. Tem coisas que a gente não enxerga como custo, não inclui no preço, quando vai ver o negócio já está quebrado, então é importante saber isso. E o mais importante de tudo, entender fluxo de caixa, porque é com o fluxo de caixa que você enxerga o movimento do seu recurso no tempo. E qualquer empreendimento, qualquer processo de vida, qualquer processo na natureza, ele acontece no tempo. Então você também pode planejar para prever o que você vai ganhar e o que você vai gastar ao longo do tempo para estruturar esse negócio rural. Além, é claro, de todas as ideias que a gente vai trazer, que vão desde os produtos agrícolas até serviços que você pode oferecer no campo. Tem muitas pessoas querendo se matricular na próxima turma do curso completo Viver no Campo. Nós vamos dar os detalhes para vocês de como vai acontecer essa nossa próxima turma. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer daqui para frente nos próximos anos e isso depende do que a gente decide agora. É por isso que a gente se dedica a compartilhar informação, porque a partir de uma informação você pode dar um rumo completamente diferente para a sua vida e ir na direção do que quer. Então você tem 3 opções para fazer agora. A primeira opção é ignorar completamente tudo que foi dito aqui no workshop e continuar exatamente como está, sentado aí no sofá. A segunda opção é você buscar informação sozinho, baixando da internet, coisa desse tipo. O problema é que existe uma infinidade de pessoas dando opiniões sobre as coisas. Nós não estamos aqui trabalhando de opiniões, nós estamos trabalhando de uma informação que virou um conhecimento e esse conhecimento foi experimentado. Então nós temos uma experiência em cima da informação que a gente está passando ao longo de anos de trabalho. Então são coisas completamente diferentes do que uma opinião de alguém que acha que isso é melhor que aquilo ou aquilo é melhor que aquilo outro. E tem que ter cuidado com isso, porque eu já vi várias pessoas arrumarem problemas bem sérios por causa de seguirem opiniões vazias das pessoas. O que a gente tem é o quê? Uma informação organizada, e como já dissemos, informação organizada é recurso. Então nós temos um recurso para transmitir para você durante esse trabalho. Então essa segunda opção, ela pode ser um problema, caso você não tenha certo isso. A terceira opção é você fazer o seguinte passo. Nessa segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos te dar todos os detalhes sobre a próxima turma do curso completo Viver no Campo. A gente vai te mostrar todos os detalhes, como o preço, a forma de pagamento, as garantias, os bônus, você tem vários bônus nesse curso, os módulos, o conteúdo deles e tudo mais que inclui essa jornada que a gente pode percorrer junto para viver no campo.
campo. E vamos falar também disso na quarta aula que vai acontecer nesse domingo às 20 horas ao vivo no Instagram. Não perde nosso Instagram @rama.permacultura. Nós vamos fazer o fechamento do workshop, uma síntese muito importante para a gente arrebanhar todo esse pensamento nessa forma coesa de observar e de fazer as coisas, de fazer essa transição para o campo, e nós vamos trazer também informações do curso. Então não percam essa aula, a gente espera vocês. Esse será o seu próximo passo para fazer de vez essa mudança para o campo. Lembrando que também é a última chance de você assistir às aulas, se você ainda não viu, pois elas vão ficar disponíveis até domingo às 23h59. Depois a gente começa um novo capítulo juntos, uma jornada no curso completo Viver no Campo. Te esperamos na aula de encerramento no domingo às 20 horas no Instagram, @rama.permacultura. Um grande abraço e até lá! Olá, tudo bem? Eu sou Roger Oliveira. Eu sou a Juliana. E essas são as nossas filhas. Crescemos com a vida na cidade em si, nunca pensamos em ir para o campo, mas em dado momento o desejo de ir para o campo começou a ser despertado nos nossos corações. Vimos muitas dificuldades, demorou muito tempo até chegarmos no campo, porém aconteceu alguma coisa. A gente chegou no campo, mas a gente não tinha preparo nenhum, a gente não sabia como cultivar, a gente não sabia como lidar com a água, como lidar com a terra, e foi nesse momento que, passado mais de 2 anos, a gente infelizmente teve que voltar para São Paulo, justamente porque a gente não sabia viver no campo. Uma das coisas que a gente percebeu é que realmente estávamos imaturos para essa fase, e conversando com muitos amigos, muitas pessoas que também têm interesse, a gente percebe que a ida para o campo ela vai de uma forma imatura, sem planos, sem uma visão que realmente precisamos. Foi aí que, enfim, estávamos na cidade de volta, mas o sonho nunca tinha parado, nunca tinha sumido. Quando a gente chegou em São Paulo, foi um momento bem difícil de transição, a gente teve que se restabelecer novamente como família, e voltou a vontade de ir para o campo, mas a gente não sabia novamente como, e tínhamos muitos traumas, porque foi muito difícil ter que voltar para a cidade. Foi quando eu encontrei a Tati e o João no Instagram e vi a anúncio do workshop, né, Viver no Campo, e eu me interessei muito, assisti todo o workshop, fiquei encantada com o workshop, então eu falei pro meu esposo, vamos fazer o curso? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, tivemos uma boa conversa, um dos acordos era que pudéssemos assistir, participar ambos do curso, assistir e assimilar tudo aquilo, e olha, foi transformador. Eu particularmente tinha um trauma. Quando eu era pequeno eu aprontei um tempinho na escola, e o meu castigo na escola era ficar na horta da escola arrancando mato. Então já percebam como a minha mente estava relacionando o mato, a vida no campo, com castigo. Mas, olha, com o curso Viver no Campo, a minha visão mudou. Posso dizer que isso foi curado de mim. Hoje, enfim, durante o curso a gente teve a oportunidade de voltar a querer ir para o campo, a voltar à busca. E onde nós estamos? Hoje nós estamos numa chácara, conseguimos voltar para o campo, estamos muito felizes. Meu esposo hoje ama ir para a horta, vai com muito prazer. E o curso da Tati e do João foi transformador. Foi aquele ponto-chave que deu aquele empurrão para a gente voltar no campo. Agora muito mais maduros, muito mais centrados, sabendo exatamente o que fazer, em todos os sentidos. Então, assim, eu tenho uma eterna gratidão pela Tati e pelo João, por esse momento que ele nos proporcionou de poder voltar para o campo e voltar agora para ficar, para sempre. Puxa, eu sou eternamente grato pelo trabalho que vocês vêm realizando e que isso possa alcançar muitas pessoas. Pessoas que querem ir para o campo, que querem ter uma vida mais simples, que querem sair da cidade, das grandes cidades. Esse curso vai te preparar, vai te dar uma visão completa do que você precisa, tanto para como sair e o que fazer quando chegar lá. João e Tati, muito obrigado! Tchau!